Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu trouxe mais um assunto de matemática por toda parte. Lembrem, eu sou a professora Ariane. E o assunto do vídeo hoje é sobre racionalização de denominadores. Então, aqui, racionalizar denominadores. O que é racionalizar denominadores? Então, a gente está estudando todas as propriedades dos radicais. Se eu não falei no vídeo anteriormente, vamos falar agora. Para que serve esses cálculos? Esses cálculos são para finalizar outros cálculos. Na verdade, a gente vai ter situações, problemas que envolvam radicais, tá? Situações. E daí vai chegar no finalzinho lá deles, que a gente vai fazer uma série de outros cálculos no início, e nós temos que ver aplicar as propriedades. Por isso que isso aqui são coisas fundamentais que a gente tem que saber. E agora nós chegamos então na divisão de radicais, tá? O primeiro exemplo aqui, ó, eu tenho dentro de um radical 25 dividido por 2. Então, pela propriedade, nos permite fazer o quê? Abrir em duas raízes, em dois radicais, o numerador e o denominador. Então, o numerador, aqui no caso o primeiro, é 25, e o denominador vai ser o 2, continua sendo o 2, certo? Agora a gente vem aqui e extrai a raiz. Então, quanto é a raiz de 25? 5. Tira da raiz. Ou, se eu não sei se é um número maior, a gente vem lá do ladinho, faz a decomposição em números primos e então extrai a raiz. Qual é a raiz quadrada do número 2? Não tem exata, então permanece dentro da raiz. Então, o que aconteceu aqui, ó? A gente fez a divisão, aplicou a propriedade e no denominador ficou uma raiz de 2. Eu não posso tirar da raiz esse raiz de 2, porque este raiz de 2 é um número irracional. O que é um número irracional? É uma decimal infinita e não periódica, tá? Então, não tem fim esse número. O que a gente vai fazer na racionalização de denominadores? Racionalizar quer dizer o quê? Tornar racional o denominador. Então, nós vamos transformar essa raiz de 2 em um número racional. Para isso, nós vamos usar o fator racionalizante. Então, esse fator a gente vai sempre multiplicar, tá? Então, aqui, ó, é o mesmo cálculo de cima. 5 raiz de 2, 5 sobre raiz de 2. Eu vou multiplicar pelo fator racionalizante. Nesse caso, o fator é a própria raiz de 2. Então, eu vou copiar no numerador, raiz de 2, sobre, vou copiar raiz de 2 no denominador, tá? Aqui montamos o nosso cálculo. E então, a gente resolve igual às anteriores. Número de fora da raiz vezes quem está fora da raiz. Número de dentro da raiz vezes o número de dentro. Então, 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2. E embaixo, dentro vezes o de dentro. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. E o 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. Então, se você colocar aqui embaixo ou o 4 ou o 2 raiz de 2, a resposta é a mesma, tá? Dá para tirar a raiz de 2 aqui? Não. Então, em cima vai ficar igual. E a gente vem aqui e aplica a primeira propriedade que diz: quando o índice e o radical for o mesmo número, é só simplificar.
Então, copie em cima bem igualzinho. 5 raiz de 2. E embaixo a resposta. Quanto que fica? O 2, tá? Ó, percebam, nós tínhamos uma raiz de 2 embaixo, no denominador, e concluímos com o número 2, que é um número racional, tá? É isso que nós vamos fazer. Outro exemplo, então. 1 sobre raiz de 3. Agora, para praticar a racionalização, eu já vou dar os cálculos assim direto, não precisa nós dividirmos, tá? Se acaso no exercício tiver assim no meio, então primeiro você tira, vem aqui no ladinho e racionaliza, tá? Então, primeiro, fator racionalizante, aquele que eu vou copiar embaixo, em cima igual. Neste caso aqui, então, qual vai ser? Raiz quadrada de 3. Se for uma raiz cúbica, você vai copiar a raiz cúbica de 3, tá? Mas daí mais tarde a gente vê isso. Raiz quadrada por enquanto. Armei o cálculo da racionalização. Multiplico o fator. Quem que é o fator? Nesses exemplos, é a raiz, tá? Agora, uma vez raiz de 3, já sabemos resolver. Número de dentro vezes o de dentro da raiz, número de fora vezes o número de fora da raiz. Então, raiz de 3 sobre... E aqui, 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado ou 9, tá? Agora eu vou tirar da raiz quem sai. Sai o 3 da raiz? Não. Então, deixa. Sai, mas é uma infinita, não periódica, então a gente usa ela inteirinha assim, que é mais prático, tá? Quanto que é a raiz de 9? 3, então este sim eu sou obrigada a tirar, tá? Eu só paro o cálculo quando chegar aqui embaixo em um número racional, tá? Muito bem. Agora o outro exemplo, um pouquinho maior o denominador, mas é a mesma coisa. Eu vou multiplicar pelo fator racionalizante. Quem vai ser nesse caso? Raiz de 2. Quem pensou nisso acertou. Então, vou multiplicar a raiz de 2 embaixo e em cima. Tem que colocar, porque o fator aqui é a raiz de 2, mas a gente tem que fazer a multiplicação no numerador e no denominador, tá? Agora, como temos uma soma aqui, então é toda essa soma multiplicado por esta raiz. Temos, então, que fazer a nossa distributiva. Não esqueçam. Então, quanto que é uma vez raiz de 2? Raiz de 2. Quanto que é raiz de 5 vezes raiz de 2? De dentro vezes de dentro. Cuide o sinal mais vezes mais, mais. Quanto que é 5 vezes raiz de 2? 5 vezes raiz de 2 são 10. 2 e 5, 10. Tá? Sobre, então, o risco em cima das duas raízes, quer dizer, embaixo. Aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2, então é a mesma coisa que 2 ao quadrado ou 4. Eu geralmente uso assim o quadrado, tá? Mas aqui estou escrevendo o número inteiro porque para mim escrever aqui ficou mais fácil um número. Posso tirar a raiz de 2 da raiz? Não. Posso tirar o 10 da raiz? Não. Então, eu vou copiar igualmente, tá? O 2, se sai da raiz, a gente tira. E depois soma com o que a gente pode somar, tá? Se acaso tiver mais valores. O 10 aqui.
Agora, embaixo, o denominador, raiz quadrada de 4 é apenas o 2. E tá feito o cálculo, tá racionalizado, tá passando aqui, então, passamos de um número irracional por um número racional, tá? Agora, observem o quarto exemplo. Então, este exemplo aqui, ó, antes da raiz a gente tem um valor, temos um número aqui, tá? Então, qual vai ser o fator racionalizante? Apenas a raiz de 10. Só a raiz, o resto não vai junto, tá? Então, o fator, eu vou copiar o fator embaixo e em cima, para multiplicação, tá? Feito isso, agora a gente faz o cálculo. Número de fora vezes de fora da raiz, ou de dentro vezes de dentro. Quanto que é 5 vezes raiz de 10? 5 raiz de 10. Tá? Agora embaixo, o de fora vezes de fora. 3 vezes 1, 3. Copio 3. 10 vezes 10, 100. Ou 10 ao quadrado, tá? Aí vocês escolhem. Vou botar 100, que para mim fica mais fácil aqui, mas eu gosto de botar o 10 ao quadrado. Agora, tira da raiz. Dá para tirar o 10 da raiz? Não. Então, vai copiar 5 raiz de 10. Desculpe a letra, mas que escrever aqui não é fácil. Tá? Agora, a gente vai tirar o 100 da raiz. Então, esse 3 eu vou multiplicar por quem sai da raiz. Raiz quadrada de 100 é 10, tá? Bem passo a passo aqui. Então, em cima não temos ainda o que fazer mais. Copia, porque embaixo temos que resolver. Podia ter resolvido na anterior? Podia, mas estou fazendo passo a passo, tá? 3 vezes 10, 30. Pronto, racionalizamos, tá? Tá racionalizado. Mas eu posso também simplificar isso, que às vezes a gente precisa. Então, eu vou dividir 5 por 5, que vai ser 1. Então, vai sobrar o quê? Raiz de 10. E vou dividir o 30 também por 5. 30 dividido por 5 são 6. Pronto. Então, aqui racionalizamos, aqui simplificamos, tá? Primeira parte da racionalização é essa. Pratiquem e qualquer coisa, pergunta, tá bom? Beijos, até mais!